Então, nós temos as monossomias, que só tem a síndrome de Turner que pode sobreviver. Ela seria categorizada como paciente 45X0. Lembrando que as nulissomias, nas quais o paciente perde 2 cromossomos, todas elas são inviáveis. Vamos exemplificar uma aqui também. XX, por exemplo, aí vamos colocar, por exemplo, menos 21, perdeu o par 21, não tem viabilidade em nenhuma nulissomia. As monossomias só tem viabilidade com a monossomia do cromossomo X. E a partir das trissomias que começa a ficar interessante, porque as trissomias podem gerar uma viabilidade. Das trissomias, a gente tem que pensar, tem um cromossomo adicional, então o paciente vai ter 47 cromossomos, e várias trissomias geram viabilidade, como as trissomias, vamos colocar uma menina aqui, como a trissomia do cromossomo 21, uma das mais comuns dos autossômicos, mas também a trissomia do cromossomo 18, trissomia do cromossomo 13, e as trissomias sexuais, como trissomia do X, o duplo Y e a síndrome de Klinefelter com X, Y. Existem relatos médicos na literatura de nascidos vivos ainda com trissomia do 8, do cromossomo 9 e do cromossomo 22, mas são mais raras. Então a gente vai sempre focar com as trissomias dos autossômicos e essas trissomias de cromossomos sexuais. Além disso, nós temos as polissomias, que podem gerar uma viabilidade quando envolver obrigatoriamente cromossomos sexuais, como por exemplo, um paciente 48, X, ou ainda 48, mais 21. Nesse caso, seria uma superfêmea com síndrome de Down. Tá? Então, as polissomias podem gerar viabilidade, sim, desde que envolvam obrigatoriamente cromossomos sexuais. Quando a gente pensa no leque das aneuploidias, a gente consegue perceber claramente que essas aneuploidias têm um impacto na prática médica muito grande. Diz que as nulissomias todas vão cursar com aborto, monossomia só a síndrome de Turner vai sobreviver, e as trissomias geram uma viabilidade grande com síndrome de Down, Edwards-Patot e também síndrome de Klinefelter, além de supermacho e superfêmea, que a gente vai discutir agora na sequência. Dessas aneuploidias, então, dessas trissomias autossômicas, nós temos 3 que são as mais frequentes. Trissomia do cromossomo 21, do cromossomo 18 e do cromossomo 13. Aí eu pergunto, essas trissomias são parecidas? Elas têm coisa em comum? Então, para a gente poder perceber isso na prática médica, é importante a gente observar algumas categorizações. Então, vamos colocar. Trissomia do 21 leva tipicamente a síndrome de Down, trissomia do 18 associada à síndrome de Edwards e trissomia do cromossomo 13 associada à síndrome de Patot. Escreva-se Patal, mas se pronuncia Patot. O que acontece na trissomia do 21? Na trissomia do 21, a gente percebe aqui que o paciente tem um cromossomo 21 adicional. Em vez de ter 2 cromossomos, um paterno e outro materno, ele tem um 21 adicional, ou de origem paterna ou de origem materna. O mais comum é esse cromossomo adicional vir da mãe, ser de origem materna, que existe um modelo chamado de teoria do ovócito velho, que com o avanço da idade materna, o risco de desenvolver uma trissomia do 21 aumenta drasticamente com o avanço da idade materna. Como que é clinicamente uma criança com síndrome de Down? Então, a criança com síndrome de Down, acredito que todos vocês já viram uma criança com síndrome de Down, ele apresenta algumas características. Mas, antes de nascer, seria possível pensar que aquela criança tem uma condição sindrômica?
Dentro dos exames que são feitos na rotina médica, é comum fazer ultrassom, né? Eu recomendo pelo menos uns 3 ultrassons durante a gestação, e desses ultrassons, nas primeiras semanas, né, geralmente da 16ª semana, que fica interessante, é avaliada a espessura da nuca. Vai verificar se tem um edema nucal, num exame chamado de translucência nucal. A translucência nucal ela serve justamente para medir a quantidade de pele no pescoço. Se vocês tentarem sentir a nuca de vocês, vão perceber que tem realmente pouca pele, a gente dá para sentir a cervical com grande facilidade. Numa criança com síndrome, tipicamente na síndrome de Down, aqui a gente vê que tem a parte da coluna, mas aqui a gente consegue perceber um espessamento, um edema da nuca, porque a criança com síndrome de Down ela tem um pescoço mais curto e mais grosso. Então esse edema nucal, percebido na translucência nucal, ele é muito característico da síndrome de Down. Mas pode estar presente também em outras cromossomopatias, tá? Que é bem comum. Então, lembrando, não é um exame de diagnóstico, é apenas um exame de triagem. A criança acabou de nascer, dá para pensar que ela é sindrômica? Sim, devido a várias características, tanto corpóreas como faciais, que de repente, provavelmente as faciais sejam as mais importantes nessas categorizações. Mas a criança que acabou de nascer, você já vai perceber de imediato que se trata de uma criança que é toda molinha, tá? Porque a criança com síndrome de Down, ela tende a cursar com hipotonia muscular, numa situação de repouso, a criança é toda molinha, e também frouxidão ligamentar. Então já nasce, já consegue perceber que é uma criança bem molinha. Além disso, muito importante fazer o reconhecimento de características faciais. O rosto da criança com síndrome de Down apresenta várias características que são extremamente importantes. Existem características que não são as clássicas, vamos mudar assim. Existem características que podem estar presentes em outras síndromes, além da síndrome de Down, como por exemplo, a maior parte das síndromes cromossômicas, principalmente das aneuploidias, vão tender a cursar com orelhas de baixa implantação, muitas vezes mal formadas. Se você seguir a linha do olho, você vai perceber que a orelha está mais baixa, a implantação superior da orelha está mais baixa que a linha do olho. É uma orelha de baixa implantação. É comum na síndrome de Down, mas costuma estar presente em várias outras síndromes cromossômicas. Pescoço curto é comum de várias condições cromossômicas. Deficiência intelectual é comum em várias condições cromossômicas. Cardiopatias são comuns em várias condições cromossômicas. Então, essas características não são características diferenciais da síndrome de Down, visto que a maior parte das síndromes cromossômicas, tipicamente autossômicas do tipo aneuploidias, vão ter também essas características. Orelhas mal formadas de baixa implantação, pescoço curto, dismorfologias faciais, deficiência intelectual, cardiopatia. Então, essas são características comuns. O importante também na prática médica é diferenciar essas características para separar qual provável síndrome a gente está observando em cada um dos casos. São as características diferenciais. Então, o que o Down tem tipicamente diferente das demais síndromes? Além da hipotonia muscular, em termos faciais, ele costuma ter o que a gente chama de pregue picântica, que é uma pelinha aqui no cantinho do olho, um olho puxado geralmente obliquamente, uma face mais achatada, e uma coisa importante também, essa língua protrusa. Então, consegue perceber que a língua está projetada para fora. Na literatura médica, vocês vão ver muitas informações diferentes quanto a isso. Alguns vão falar que ele tem uma macroglossia, uma língua grande. Outros vão falar que eles têm uma boca pequena. Outros vão falar que eles têm uma boca pequena para uma língua grande. Mas, na verdade, devido à hipotonia muscular, a língua é um grande músculo, ele acaba gerando realmente essa hipotonia. Diferente de uma hipotonia do músculo da língua, a língua acaba, entre aspas, caindo para fora da boca. Então, essa língua protrusa, ela é muito associada à hipotonia muscular. Hoje, quando você diagnostica uma criança com síndrome de Down, geralmente você já pede um encaminhamento para vários especialistas. Dentre eles, um fisioterapeuta, um fono, para trabalhar a musculatura da língua, desde que a criança passa a ter um mínimo de cognição para poder fazer, obviamente, essas atividades.
Isso melhora muito a aparência da criança, a fonação, a fala da criança, a respiração da criança. Então é extremamente importante esse trabalho também com a língua. Além disso, uma coisa que pode ajudar no diagnóstico de crianças que têm síndrome de Down, para ajudar nesse fechamento diagnóstico, é verificar a questão das mãos. Muitas alterações cromossômicas vão cursar com alterações no processo de formação das mãos. Aqui a gente consegue perceber bem claramente que a criança tem uma falange média mais curta, né? É muito comum ter uma hipoplasia das falanges médias. E além disso, tem uma única linha de flexão palmar, que é chamado de linha simiesca. Tá? Então, em vez de ter duas linhas de flexão palmar, ou uma de oposição, duas de flexão palmar, é como uma criança tem uma única linha de flexão palmar. É mais um achado. Então, a criança com síndrome de Down ela vai apresentar algumas características: mãos, rosto. E uma coisa interessante que muitos pais vão perguntar: eu já tive um filho com síndrome de Down, será que o próximo pode ter? Obviamente, o risco de recorrência vai aumentando a partir da primeira criança, em pelo menos 1% a mais. Além disso, existe uma forte correlação com a idade materna. Existem dados no Brasil que colocam que uma mulher, né, esse é um dado norte-americano mais antigo, mas tem dados que uma mulher no Brasil, até os seus 35 anos, teria uma chance em 900, uma chance em 1000 de ter um filho com síndrome de Down. Com 45 anos, uma chance em 110 e com 55 anos, uma chance em 16. Se a gente observar esse dado bruto, a gente consegue perceber um aumento muito significativo com o avanço da idade materna, como eu já tinha discutido. Isso é chamado de teoria do ovócito velho. Então, quanto maior a idade da mãe, maior o risco dela ter uma criança com síndrome de Down. E se der porque os cromossomos ficaram ligados por muitos anos. Quanto mais tempo demora para ela terminar o processo meiótico, mais difícil os cromossomos 21 se separarem. E com o avanço da idade, não consegue separar, vão os dois juntos, culminando com uma condição sindrômica. Uma coisa importante também quando a gente fala de síndrome de Down são alguns outros cuidados. Então, nasceu, tem a síndrome, alguns cuidados deverão ser colocados, como risco na parte de imunidade, a criança com síndrome de Down geralmente tem uma imunidade alterada, risco de leucemia também é um cuidado, então é bom encaminhar para um hematologista, para um oncologista, para ir acompanhando, e também a parte de cardiopatias, é muito comum a criança com síndrome de Down ter malformações cardíacas congênitas, então nasceu, identificou que tem a síndrome de Down, é importante caminhar para um cardiologista para poder fazer uma investigação cardiológica e, se necessário, fazer alguns procedimentos, inclusive de natureza cirúrgica. Tá? Com isso, você consegue aumentar muito a expectativa de vida de uma criança com síndrome de Down. Enquanto algumas literaturas médicas colocavam que a expectativa de vida de uma criança com síndrome de Down seria de 30 anos, 35 anos, alguns anos atrás, hoje a gente já sabe que a perspectiva de vida de uma criança com síndrome de Down aumentou drasticamente. Por quê? Porque a gente já entende melhor a síndrome, já faz um acompanhamento mais preciso, mais pontual para aquelas condições que são comuns na síndrome. Além da síndrome de Down, que todo mundo já viu, existem outras condições sindrômicas que são extremamente importantes, como a síndrome de Edwards também. A síndrome de Edwards é categorizada em termos cromossômicos como a trissomia do cromossomo 18. Na verdade, seria a parte etiológica da síndrome, tipicamente associada à trissomia do cromossomo 18. O cromossomo 21 é um cromossomo muito pequeno, ele carrega poucos genes, então vai dar um desbalanço um pouquinho menor. Na síndrome de Edwards, o cromossomo 18 ele é maior, tem mais genes, e esse desbalanço cromossômico tende a alterar mais a aparência do paciente, o fenótipo desse paciente. Como que é uma criança com síndrome de Edwards? Muito diferente de uma criança com síndrome de Down. Enquanto o Down tem hipotonia muscular, em repouso ele está todo molinho, a síndrome de Edwards, ao contrário, vai ter hipertonia muscular. Em repouso, a musculatura fica toda contraída. Se vocês observarem bem nessa imagem, vão ver que até os dedos das mãos e dos pés estão flexionados, ele está em uma situação de contração. E essa hipertonia muscular gera uma dor muito grande para esse bebezinho. Imaginem vocês, tentem fazer o seguinte, sempre que tem uma situação de hipertonia, vão tentar pegar a mão de vocês, vão fechar
o terceiro e quarto dedo sobre a palma da mão, depois o segundo e o quinto dedo sobre o terceiro e o quarto e fecha com o polegar. Sempre que tem hipertonia, a mão tende a se fechar assim. Agora é só pegar essa mão fechada, força, contrai o punho, aproxima do braço e força para baixo o seu punho, forçando para baixo com a mão toda contraída. Vocês conseguiriam ficar 5 minutos nessa posição forçando o punho para baixo? Imagine uma situação de hipertonia que a criança fica toda contraída. E isso leva a câimbras sucessivas e leva a bastante dor nessa criança. Tá? Apesar da expectativa de vida não ser muito elevada, geralmente isso nasceu, tem síndrome de Edwards, vai ter que ser feito um acompanhamento, né, médico, muitas vezes com um fisioterapeuta, para poder ajudar essa criança na parte muscular. Além da parte da hipertonia muscular, que é extremamente marcante, a gente consegue perceber outras condições. Então vejam bem, pescoço curto, orelhas mal formadas de baixa implantação, deficiência intelectual e cardiopatia está presente em todas as trissomias autossômicas, então elas não são diferenciais. Em termos faciais, aí que é extremamente importante fazer o reconhecimento médico, né, dessas características. Enquanto a fase de Down é uma fase mais achatada, aqui nós vamos ter um processo diferente de formação da face. A face de uma criança com síndrome de Edwards, em vez de crescer paralelamente, equilibrada, ela vai crescer numa pirâmide invertida, ela vai crescer nesse sentido. Se ela cresce nesse sentido, a parte de boca e queixo, principalmente, vai ficar menor, e a parte superior aqui vai ficar maior. Então, nós temos, geralmente, uma macrocefalia, uma cabeça maior, principalmente com a parte occipital mais avantajada, então um occipulso bem proeminente. E, em compensação, nós vamos ter um queixo pequeno e geralmente recuado para trás, uma micrognatia e uma retrognatia, né, que pode ser chamado de micro-retrognatia, um queixo pequeno e recuado para trás. Além disso, a boca ela vai ficar menor e, por outro lado, como a cabeça cresceu demais, os olhos vão tender a se afastar. Então, ela vai ter uma cabeça grande e olhos afastados, que é chamado de hipertelorismo ocular, que é um afastamento dos olhos em relação ao eixo central. Como os olhos ficaram mais afastados, essa ponte nasal também ela vai ficar bem mais larga. A gente costuma falar de nariz em glabela. A ponte nasal ela fica bem aberta e os olhos mais afastados. Cabeça grande, olhos afastados, ponte nasal larga. Em compensação, o queixo e uma boca pequenos. Quando a gente olha, por exemplo, nessa imagem, consegue perceber várias alterações. Ó, um occipulso proeminente aqui, um pescocinho curto, um queixo que a gente não consegue nem ver, uma mão totalmente flexionada, sugerindo uma hipertonia muscular. Então a gente consegue perceber um conjunto de alterações que levem a pensar numa síndrome de Edwards, mas não dá para fechar o diagnóstico somente baseado em uma imagem. Aqui mais algumas imagens. Bom, cabeça grande, queixo pequenininho, orelhas mal formadas, sugestivo de hipertonia muscular, e é muito comum várias malformações orofaríngeas também. Quando a gente fala Down e Edwards, a gente consegue perceber que elas são bem diferentes. E aí entra a síndrome de Pateau, que é associada à trissomia do cromossomo 13. O cromossomo 21 é pequeno, o cromossomo 18 é um pouquinho maior, e o cromossomo 13 é maior ainda. Se ele é maior, ele tem mais genes e tende a cursar com mais alterações. O que a gente vai observar na síndrome de Pateau? Então, já fica um pouquinho diferente. O Pateau ele pode ter hipertonia ou hipotonia muscular. Ele pode ter as duas formas. Por outro lado, uma coisa que chama a atenção é novamente quando procede de formação da face. A gente falou, o Down ele tem uma face mais achatada, totalmente. A síndrome de Edwards tem uma cabeça que vai crescer numa pirâmide invertida. A síndrome de Pateau é exatamente o contrário, vai crescer na forma de uma pirâmide basal. Quando ele cresce na forma de uma pirâmide basal, a parte cranial vai ficar, a parte superior aqui, vai ficar menor e a parte aqui do queixo vai ficar maior. Exatamente o contrário do que acontece com a síndrome de Edwards. Cabeça pequena, queixo grande. Então eles vão tender a cursar com microcefalia, uma cabeça pequena, e é muito comum nessa microcefalia ele ter uma situação chamada de holoprosencefalia,
que em vez de ter 2 hemisférios cerebrais, ele tem uma massa cefálica única e um queixo grande. Quando o queixo cresce muito, a boca pode ficar maior e muitas vezes se fusionar com o nariz, formando lábio leporino com ou sem fenda palatina. Lembrando, orelhas mal formadas de baixa implantação, pescoço curto, deficiência intelectual e cardiopatias, todos vão ter. Não é diferencial de nenhuma síndrome. Tá? Na síndrome de Pator, que é diferencial? A microcefalia, queixo grande, costumeiramente tem lábio leporino com fenda palatina, e quando a cabeça crescia muito no Edwards, os olhos afastavam. Como é que a cabeça cresceu menos, os olhos vão ficar mais próximos. E aí a gente pode ter vários achados clínicos diferentes na síndrome de Pator, como microftalmia, olhos pequenos, anoftalmia, que é a ausência de olhos, e às vezes aproxima tanto que pode gerar uma ciclopia, que é a presença de um único olho no meio aqui da testa. Então a gente vai ter um hipotelorismo, os olhos tendem a aproximar, ficarem menores, ausentes ou se juntarem em uma posição só. Então aqui a gente vê claramente uma microcefalia, um queixo bem maior, aqui a gente vê um lábio leporino com fenda palatina bilateral, e aqui a gente não dá para ver se tem olhos ou não. E ela pode cursar com uma musculatura mais contraída ou não, tá? Uma hipertonia muscular ou não, aqui provavelmente parece ter uma pequena hipertonia. Novamente aqui, então, orelhas dismórficas, quase todos têm, uma microcefalia que é comum. Aqui a gente já vê uma provável ciclopia, novamente microcefalia, queixo largo, lábio leporino, não dá para ver se tem fenda palatina. E um achado comum também é a questão da polidactilia. Na síndrome de Pator é muito comum a criança ter polidactilia, mas que não é, obviamente, a maior das preocupações, visto que na síndrome de Pator a sobrevida é bastante reduzida. Um bom prognóstico, geralmente em Pator, é em torno de 6 meses de vida. Então, realmente, é uma preocupação menor quanto a essa polidactilia. Novamente, alguns Pator, aqui não dá para ver, mas cursava com a parte de microcefalia, queixo grande, lábio leporino com fenda palatina lateral, não dá para ver se tem olhos. Aqui, novamente, a gente vê claramente uma microcefalia, um queixo grande, e aqui cursando já com uma ciclopia, com uma fusão parcial dos dois globos oculares. Se a gente observar bem, a gente vai perceber que, assim de Down, Edwards e Pator são clinicamente muito diferentes. Enquanto Down tem uma face mais achatada, com o olho puxado obliquamente, uma língua protrusa, a síndrome de Edwards tem uma cabeça grande, uma boca pequena e os olhos afastados, e a síndrome de Pator uma cabeça pequena, uma boca grande, geralmente boca fusionada com o nariz, e olhos menores, ausentes ou um único no meio da testa. Tá? Então, clinicamente, as 3 condições sindrômicas são clinicamente bem diferentes.